Fala, carequetes e carequetos, sejam bem-vindos. Puxem uma cadeira e se acomodem porque a parte 2 do vídeo sobre espiritismo que vocês tanto pediram tá aqui. Sim, visto que o primeiro vídeo foi mais bem recepcionado do que eu esperava, hoje o Careca vai se aprofundar um pouco mais nos segredos dessa doutrina, ou pelo menos tentar. Enquanto o primeiro falou bastante da história do Kardec, do Chico, e pincelou as principais questões, como a comunicação com espíritos, a reencarnação e o que aconteceria na vida após a morte, esse daqui vai aumentar um pouquinho o nível e eu vou falar de lei da atração, diferença entre corpo, alma e espírito e até assuntos espinhosos, tipo doenças em crianças e homossexualidade. Então, se tu curtiu o primeiro, já vai ali embaixo e deixa um like, um comentário, se inscreve e clica no sininho. E se prepara que o intensivão do outro mundo já vai começar. Vai! E aí, pessoas? Como eu disse, o vídeo de hoje é irmão do primeiro. E para poupar tempo, eu não vou falar nada do que já tenha sido dito nele. Como o primeiro tem a thumb azul, toda vez que tiver algo que eu já tenha dito nele, eu vou dizer, isso aqui eu disse no vídeo azul, vê lá. Então se você está vendo esse aqui, o verde primeiro, eu aconselho a ir lá ver o azul primeiro. Se o card já estiver apagado aqui em cima, é só ir ali embaixo na descrição que ele vai estar lá. Então nesse segundo vídeo, eu vou supor que você já sabe um pouco mais sobre o espiritismo, sobre o que a doutrina é, sobre o que os espíritos fazem após a morte, sobre por que pessoas reencarnam e principalmente que espiritismo não tem nada a ver com magia negra ou bruxaria, sendo na verdade apenas uma forma não ortodoxa de seguir os ensinamentos de Jesus. Embora aqui no Brasil tenha gente que acha que toda forma de comunicação com espíritos é a mesma coisa, então sim, você vai ver muito umbandista e candomblessista se dizendo espírita, mas a princípio nós vamos usar esse termo, o termo espiritismo, estritamente relacionado apenas com o que Kardec escreveu, e por consequência com muita coisa que Chico Xavier escreveu. Então vamos começar por algo muito importante que ficou faltando no vídeo azul, a chamada lei da atração. Como dito no vídeo azul, tudo no universo é vibração, inclusive o nosso espírito. Segundo o que os espíritos disseram para Kardec, vibrações semelhantes se atraem. Ou seja, se você vibra em alta frequência, você vai atrair pessoas e coisas boas para você. E se vibrar em baixa frequência, pessoas e coisas ruins. Mas isso não faz sentido, porque segundo a física, cargas iguais se repelem, são as cargas opostas que se atraem. Então, a gente está falando de algum tipo de vibração que a ciência ainda não consegue quantificar. Embora em seus livros o Chico use muitos termos passe magnético ou magnetização, a gente não está falando de eletricidade aqui, ok? Mas algo mais sutil, mais fundamental. E de fato, existem várias outras forças que a ciência sabe muito pouco além do eletromagnetismo. Em breve vai rolar um vídeo aqui sobre coisas afirmadas tanto pela ciência quanto pelas religiões, então no futuro eu tento falar um pouco mais sobre isso. Mas então a gente estaria falando de uma lei que afeta tudo no universo, mas não existe nenhuma máquina que consiga registrar? Sim, exatamente como a gravidade. A gente sabe que as coisas caem, mas ainda não há um consenso exato do porquê que isso acontece. Se é alguma partícula ou se é a curvatura no espaço-tempo, como Einstein falou, ou se é alguma terceira coisa que ainda nem se descobriu. Mas o fato é que as coisas realmente caem. E por mais que ainda não dê para medir essa atração que o espiritismo fala em laboratório, todo mundo em algum momento da vida já sentiu um arrepio ruim ao entrar em algum lugar, ou não gostou de uma pessoa totalmente sem razão. Ou então o oposto, fez amizade com uma pessoa ou até se apaixonou em menos de 10 minutos, porque sentiu que essa pessoa é muito parecida com você. Essas são provas de que você sintoniza com pessoas, coisas e lugares que estejam no nível vibratório igual a você. E quando você sente que esse lugar não é para você, não se sente bem perto de determinadas pessoas, é porque você está cercado de vibrações diferentes das suas. Só que as coisas começam a complicar porque além de sintonizar com pessoas, coisas e lugares, a lei da atração faria a gente sintonizar com fatos. Então sim, para uma pessoa com alta vibração aconteceriam experiências boas e para uma pessoa com baixa vibração aconteceriam experiências ruins. Você já deve ter ouvido falar do termo karma. Karma é um conceito indiano que basicamente afirma que toda causa tem sua consequência e vice-versa, toda consequência teve a sua causa. Sabe quando você faz uma safadeza para alguém e logo depois alguém faz o mesmo para você?
Ou quando você dá algo para alguém, logo depois acontece algo de bom, dando a impressão que de alguma forma você foi recompensado? É isso. E o espiritismo tem um conceito muito parecido que é chamado lei da ação e reação, que, como você vai entender daqui a pouco, é só uma consequência da lei da atração. Eu não gosto muito de dar exemplos práticos, porque isso passa uma ideia de que a gente estaria falando de algo matemático, que aconteceria da exata mesma forma para todo mundo. E as coisas não são assim. Afinal, cada um de nós está num nível vibratório pessoal. Mas enfim, aqui vai. Se você leu as primeiras edições ou viu o primeiro filme do Homem-Aranha, você sabe que no início de carreira ele foi arrogante e não quis prender um bandido só pra sacanear o dono lá da luta livre que não quis pagar ele direito. Cerquem ele na portaria e chamem a polícia! Você podia ter acabado com o cara. Agora ele vai fugir com o meu dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Aí depois ele descobre que o tio dele, que foi como um pai pra ele, foi baleado por um assaltante. Quando ele chega pra pegar o assaltante, a surpresa era exatamente o mesmo bandido que ele poderia ter parado com um soco, mas não parou. Tá falando de Homem-Aranha num vídeo sobre espiritismo, careca? É que esse é um belo exemplo de como funcionaria o karma e a lei da ação e reação. Só frisando de novo que não necessariamente isso aconteceria da mesma forma com todo mundo. Mas entenda, o Aranha não pegou o bandido só pra se vingar do dono da luta livre que pagou pouco pra ele. Eu preciso do dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? E essa ação movida pela raiva ou vingança, portanto de baixa vibração, atraiu uma consequência de baixa vibração, ou seja, ruim para a vida dele. Poxa, mas isso não faz sentido, foi algo desproporcional. E quanto à vibração do tio Ben, ela não teria que ter impedido a morte dele, ele foi morto só para punir o Aranha? Então, calma, foi o que eu disse. Cada pessoa tem seu nível próprio de vibração. Vamos fazer uma comparação chula. Imagina um carinha que faça parte de um reality show onde cada boa ação que ele faça, ele receba pontos. Ajudou uma velhinha a atravessar a rua? 5 pontos. Comprou um dogão para um morador de rua? 10 pontos. Então, até o momento, ele está com 15 pontos, beleza? Aí ele começa a formar uma equipe de pessoas que também estejam por volta dos 15 pontos, ou seja, atrair pessoas do mesmo nível vibratório que ele. E também ele pode começar a ter acesso a situações equivalentes a 15 pontos. Mal comparando, seria tipo aquelas bostas de Big Brother, sabe? Que as pessoas vencem as provas e aí ganham o direito de ter uma noite de filme, uma cama boa, etc. E sim, eu me sinto um bosta de estar usando BBB num vídeo de espiritismo, mas você vai entender. Só que nesse programa, quando você faz uma má ação, você perde pontos. Então vamos dizer que o carinha que tá com 15 pontos fez algo bem ruim. Bateu em alguém à toa, roubou, sei lá. Ele fez um troço que tira exatamente 15 pontos. Ou seja, ele agora está com 0. Então as pessoas de 15 pontos da equipe dele vão começar a se afastar dele, ele vai perder as boas situações que ele tinha ganhado, e agora só pessoas e situações equivalentes a 0 pontos vão se aproximar dele. Ou seja, ele perdeu a cama boa, vai dormir no chão e tal. Agora imagina que ele acaba fazendo outra coisa muito ruim que tire mais, sei lá, 20 pontos. Ele estava com 0. Então ele agora está com menos 20 pontos. Tá com saldo negativo. E aí, ele acaba atraindo pessoas do programa que são tão na bosta quanto ele, situações tão bostas quanto. Nesse ponto, ele só tem uma opção: começar a fazer coisas boas ações para saldar essa dívida, ou então ficar cada vez pior. Como eu disse antes, isso não é algo que funciona exatamente igual para todo mundo, porque a gente está falando de vibração, não exatamente de pontos. Mas essa é uma forma muito boa de se visualizar. Inclusive, os espíritos usam a alegoria da contabilidade para explicar isso. Quem estudou o básico de contabilidade sabe como é que funciona crédito e débito. Os espíritos falam que boas ações te dariam crédito e as más ações debitam o que você ganhou. Se você tiver mais débitos do que créditos, ou seja, se você perder mais do que ganhar, você fica no negativo. E assim como empresas que vão à falência porque não conseguem sair do vermelho, algumas pessoas entram nessa bola de neve de vibração ruim e cada vez mais se endividam e se ferram mais karmicamente. Agora imagina que enquanto a gente estava falando isso, o carinha lá no programa chegou a incríveis 5.000 pontos negativos. Ele chegou num ponto que nem se ele fizer uma boa ação atrás da outra até o final do programa, não vai mais dar tempo dele pagar tudo isso. Aí o que a produção fala pra ele? Olha, o programa acabou, mas a gente vai te dar a chance de participar de uma próxima edição do programa.
Mas você já vai entrar no primeiro episódio com essa dívida de menos 5 mil. Topa? Sacou onde é que isso vai dar? Exatamente, reencarnação. Então, tipo, quem garante que com a morte do tio Ben, o Homem-Aranha já não estava pagando uma dívida kármica de outra vida? E quem garante que o próprio tio Ben não foi morto para pagar algo ruim que ele tenha feito em outra vida ou nessa mesmo? E de novo, vou frisar que esse é só um exemplo. Eu não estou dizendo que o espiritismo afirma que vai acontecer de você ser exatamente assassinado ou ter o seu tio assassinado se você fizer mais ações. O que é dito é que ações, sejam elas boas ou ruins, atraem consequências equivalentes e na mesma vibração que elas, seja nessa vida ou na próxima. E isso foi uma das coisas que mais me encantou no espiritismo, porque a gente está falando de justiça divina aqui, a justiça perfeita. O clássico, a justiça tarda, mas não falha. Porque, veja bem, se a gente acreditar que só se vive uma vez, a gente tem que lidar com o fato de que tem muito, mas muito cara safado que rouba, mata e faz o Carvalho A4, morre sem pagar pelo que fez, cheio da grana, com a família em volta de si e tal. Se você é católico ou evangélico, você vai até dizer, mas esse cara vai pro inferno. Mas aí a gente já entra na questão debatida no vídeo azul sobre não fazer muito sentido Jesus pregar perdão e haver um lugar onde você sofra por toda a eternidade. Pra mim faz mais sentido esse cara safado receber uma segunda vida onde ele tem que pagar karmicamente tudo o que não deu tempo dele pagar na vida anterior. E é esse o ponto onde o espiritismo mata dois coelhos com uma cajadada só, porque não só ele mostra que essa é uma saída mais generosa do que o inferno para toda a eternidade, como essa também é exatamente a explicação do porquê que crianças que nascem doentes sofrem mortes violentas ou coisas do tipo. Pera aí, careca, deixa eu ver se eu entendi. Você tá dizendo que o espiritismo afirma que uma criança que morreu tragicamente ou que nasceu cega foi uma pessoa ruim na vida anterior? Sim, o espiritismo fala que crianças que nascem com alguma imperfeição ou morrem cedo são espíritos que já entraram nessa vida com uma dívida grande adquirida na vida anterior. E eu sei o quão terrível isso pode soar. Afinal, estamos dizendo que uma criança inocente que foi morta pelos pais, ou uma que desde seu primeiro dia de vida vai ter que aprender a conviver com uma deficiência, mereceu isso por ter sido alguém ruim na vida passada. Mas calma, nem sempre é assim que isso acontece. Até porque existem muitos casos nos livros, tanto do Chico quanto do Kardec, de espíritos bons, evoluídos, que aceitam reencarnar em condições ruins só para auxiliar na evolução de outros espíritos. E também, como eu disse no vídeo azul, é muito comum você reencarnar na mesma família de alguém que você fez mal ou que te fez mal. Então, usando o exemplo do Homem-Aranha mais uma vez, imagina que o tio Ben reencarnou e aceitou receber o bandido que o matou como filho ou irmão. Não existe memória física, porque a gente está falando de outro corpo, outro cérebro, mas pode haver uma espécie de ranço vibratório, entendeu? E aí, por instinto, um pode fazer mal para o outro mesmo na infância. E também, mesmo as deficiências podem não ser exatamente uma forma de castigo. Existem espíritos que optam por nascer com alguma deficiência como forma de teste para a própria evolução. Se você é um cara que fez muito mal com as palavras em uma vida anterior, você pode optar por vir mudo, por exemplo. Se você sentiu que a sua evolução foi muito atrapalhada pelo vício do sexo, você pode vir com alguma inibição ou até impotência. Entendeu? O espiritismo nunca fala de castigo, fala de consequências. Se você cospe pro alto, o cuspe vai voltar na sua cara. Não exatamente porque você foi castigado, mas porque essa é uma lei universal. Também não se fala de pecado propriamente dito, mas é dito que para tudo que você fizer, vai haver uma consequência. Nada é proibido, mas nem tudo convém. Nossa, que frase lacrante! Chico Xavier passava pano para pecado? Então, só que quem disse isso foi o apóstolo Paulo mesmo. E eu sei que parece extremamente complicado, e realmente é, inclusive mesmo para quem estuda sobre o assunto, muitas vezes existem dúvidas sobre isso. Mas essa é uma explicação que, ao meu ver, é mais satisfatória do que simplesmente dizer isso aconteceu porque Deus quis. Mas e os desastres de avião, careca? Ou desastres naturais, tipo terremoto, tsunami? Bom, isso é chamado de desencarne coletivo. Basicamente, tinham várias pessoas com uma dívida kármica semelhante que atraíram uma situação ruim que servisse de pagamento para todas elas.
E eu sei que é difícil, sobretudo para quem já perdeu algum familiar ou amigo em um desastre, ouvir que provavelmente a pessoa morreu ali porque mereceu, digamos assim. Mas eu ainda acho isso uma explicação melhor do que simplesmente Deus quis. Como é que Deus pode querer que um velho ladrão fique vivo até os 80 e uma criança morra com 3 anos? Aliás, se só existe uma vida só, e as suas ações nessa vida decidem se você vai ir para o inferno eternamente ou para o céu eternamente, é justo uma criança ter menos tempo de vida do que um bandido? Sabe, essas coisas eram o que me fazia ser ateu, mas que ao estudar essa doutrina eu me senti mais satisfeito. No Espiritismo, a sua própria salvação está nas suas próprias ações. Não que se pregue independência de Deus, como eu vi muita gente desinformada comentando no outro vídeo, mas porque tudo depende de você mesmo. A opção de se manter ou não no caminho do Cristo é única e exclusivamente sua. Para você acreditar que só se vive uma vez e que as consequências dessa sua vida vão decidir se você vai para o céu eternamente ou para o inferno eternamente, você tem que acreditar que a sua vida é pré-determinada. Porque crianças que morreram cedo já entram nessa única vida com pouca chance de fazer algo bom. E que Deus escolheu, por algum critério misterioso dele, que algumas pessoas vão nascer pobres e outras ricas, que umas vão nascer cegas e outras perfeitas, que umas vão nascer escravas e outras livres. Já pela lei da atração e a lei da ação e reação, fica mais fácil entender que tudo de bom e ruim que acontece e aconteceu com você foi por sua própria responsabilidade. Além disso, sai também um pouco de cena o diabo superpoderoso que influencia as pessoas. Não, o assassino não matou porque o diabo mandou. O assassino mata porque ele quer. Mas espiritismo não fala de possessão por espíritos? Não, fala de influência, ou melhor, de sintonia. Um espírito obsessor só vai encontrar terreno fértil para te atormentar se você sintonizar na mesma frequência que ele. Entende como toda a doutrina se resume à lei da atração? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo para ilustrar isso. Quando eu era novo, eu comecei a curtir rock. E aí tinha um cara bem influente no nosso meio que chegou para mim, para uns amigos e falou: vamos lá no Meia. Meia é um bairro aqui do RJ. E aí a gente perguntou: o que vai ter de bom lá no Meia? Ele disse: rock, vinho e muros limpos. Acontece que esse cara era pichador. Quando eu ouvi aquilo, eu achei ele tão babaca, mas tão babaca, porque desde muito novo eu sempre detestei pichação. Tu é babaca! Ou seja, para mim aquele convite não me atraiu em nada, ao contrário, me repudiou. Mas para alguém que já tivesse inclinado para a pichação, provavelmente teria achado o convite muito atraente. Então o diabo, ou os diabos, sejam eles espíritos humanos ou não, só tem poder sobre você se você permitir que eles tenham. Ok, careca, mas e os homossexuais, transexuais? Existe explicação para isso? Sim, mas de novo, pelo amor de Deus, eu peço para você entender que espiritismo não é determinista. Ou seja, ele não diz que toda pessoa X é assim porque aconteceu Y. Isso é igual esquerdinha que fala que todo bandido só é bandido porque não teve oportunidade. E não é assim. Assim como tem bandido que nasceu rico, bandido que rouba só por prazer ou mau caratismo, também não dá pra generalizar e dizer que toda pessoa é assim assado porque aconteceu assim assado, ok? Dito isso, para entrar nesse assunto eu tenho que falar sobre a natureza do corpo humano. O espiritismo fala que o nosso corpo é formado de 3 coisas: a carne, ou seja, o físico, o espírito, ou seja, a substância de luz que veio de Deus e que não é física, e entre essas 2 coisas estaria uma terceira chamada perispírito. A melhor forma de imaginar o perispírito é uma cola que gruda o espírito no corpo. Espírito é algo não físico, é o exato oposto da carne. Então, para ele existir junto à carne, existe essa cola que é meio física, meio energia, tá meio lá, meio cá, entendeu? Lembra quando a gente era criança e ficava de mal com o amiguinho? Aí sempre tinha um terceiro amigo que não tinha nada a ver com a briga e a gente usava ele para se comunicar com o amiguinho que a gente brigou. Tipo, fulano, fala pro Beltrano isso assim, assim. Aí o Beltrano respondia: fulano, responde pro ciclano que assim, assim, assado. É tipo isso. Carne e espírito não se falam, tão de mal. E o perispírito age como mediador entre os dois. Ou seja,
O estado vibratório do seu espírito gera alterações no perispírito, que por sua vez comunica isso para o corpo. Ao contrário, também acontece. Abusos no corpo geram alterações no perispírito, que comunica isso para o espírito. Quem é mais velho vai lembrar do papel carbono, um papel roxo que você colocava no meio de dois papéis. Aí você escrevia no papel de cima e aí ele marcava tudo que você escreveu no papel de baixo. É exatamente isso. Em termos práticos, para o espiritismo, toda e qualquer doença física é uma perturbação do espírito, que se manifestou na carne através do perispírito. E quando você abusa de bebidas, comidas ou prazeres carnais, isso também é transmitido pelo perispírito, que causa impressões no espírito. Aí, quando nós morremos, nós abandonamos a carne, e tudo que sobra é o espírito e o perispírito. Só que tudo o que você fez com o teu corpo ficou impresso no perispírito, que por sua vez transmite isso para o espírito. É por isso que no filme Nosso Lar, o André Luiz morre de câncer de intestino e depois de morto ele está com uma ferida aberta enorme no abdômen, porque foi a marca que o corpo deixou no perispírito e que causa dores ao espírito. E é por isso que algumas pessoas que morrem precisam de uma espécie de tratamento médico quando chegam lá do outro lado. Obviamente isso vai depender do estado vibratório de cada um, causa da morte, apego com o próprio corpo. Mas só isso já faz você imaginar o que o corpo de uma pessoa que se suicida com um tiro na cabeça vai sentir depois de desencarnada, né? Tá, mas e o homossexualismo, careca? Bom, espíritos são luz divina, não tem forma, são vibração, pensamento livre, etc. Consequentemente, eles também não têm sexo nem gênero. Só que imagina 70, 80 anos do seu espírito vivendo no corpo de um homem. Assim como uma roupa apertada deixa marcas no seu corpo, quando você morre, a aparência do seu corpo fica impressa no perispírito. Por isso é comum que quando a gente morra, a gente permaneça com a aparência parecida com o do momento da morte. Agora lembra que eu falei no vídeo azul, e nesse também, que a gente reencarna em diferentes famílias, com diferentes propósitos e tal? Pode acontecer de homens reencarnarem como mulheres e vice-versa. Por quê? Centenas de motivos. Pode ser um meio de um estuprador pagar seu karma, pode ser por vontade própria para adquirir mais experiência, enfim, como eu disse, cada caso é um caso. E quando você reencarna, o seu espírito é colocado num novo corpo. Mas lembra que tudo que a carne marcou no perispírito foi transmitido ao espírito? E lembra que mesmo em um cérebro novo, o espírito ainda guarda as vibrações anteriores? Então, em alguns desses casos de homens que reencarnam como mulheres ou vice-versa, pode acontecer do espírito instintivamente lembrar da vida anterior a dele, não se sentindo à vontade naquele corpo, como se fosse uma roupa que não se encaixou direito, entendeu? Tá ligado aqueles atores que entram tanto no personagem que mesmo depois do filme eles continuam interpretando? É isso. Imagina o The Rock encarnando como uma menininha. Tu realmente acha que ele vai ser uma menininha feminina e delicada? Então isso meio que seria uma explicação para pessoas que desde criança não se sentem encaixadas no gênero que nasceram. Nossa, careca, tá defendendo criança trans? Não, cara. Até porque nem todo trans é trans desde criancinha. Às vezes a pessoa leva décadas para se descobrir. Olha o Laerte aí. Seja por uma razão psicológica, cultural, genética ou biológica, tem homem que quer ser mulher e tem mulher que quer ser homem. Como até hoje não se achou uma explicação realmente definitiva do porquê que isso acontece, eu acho essa tão boa quanto qualquer outra. Mas então o espiritismo não condena a homossexualidade? Não. O que ele faz é advertir para as consequências dos vícios carnais. Tipo, depois de tudo isso que eu expliquei nesse vídeo sobre vibração, corpo, espírito e perispírito, o que você acha que é melhor, mais saudável espiritualmente? Um homossexual que sente amor puro e genuíno por outro cara, ou um hétero que só usa mulheres como objeto sexual? Nossa, careca, lacrou agora, hein? Bom, esse vídeo é para falar sobre espiritismo. Além da gente não estar falando sobre política agora, eu não vou mentir para você sobre o que o espiritismo prega. Ele diz que amor, quando puro, é sempre bom. O ruim é a falta de controle dos vícios da carne. Além disso, diferente de muitas religiões que parecem se importar mais em julgar do que em ajudar o próximo, o espiritismo manda ajudar sem julgar. Cada um é responsável pela sua própria evolução espiritual. Sem contar que a gente tem que aprender a separar as coisas. Uma coisa é eu concordar que a homossexualidade pode ser usada como ideologia política.
Outra coisa é um ser humano que, independente do que ele goste ou não na cama, é meu irmão em espírito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. E que fique claro que nós estamos falando de amor puro aqui, ok? Se algum dia você vir alguém dizendo que o espiritismo apoia a suruba e sauna gay, essa pessoa está distorcendo a doutrina em benefício próprio, sim. E é isso, pessoal. Eu acho que com esses 2 vídeos deu para ter uma boa ideia do que é o espiritismo. Obviamente que se você quiser saber mais, eu vou te recomendar ler no mínimo o Livro dos Espíritos. Se você gostar, tem mais 6 livros do Kardec. E se você gostar mais ainda e quiser ler história das vidas dos espíritos, tem os do Chico. Assim como os filmes de Nosso Lar e alguns outros também. Qualquer dúvida mais específica, deixe nos comentários que eu respondo se for algo que eu souber. Falou? E como o vídeo já ficou enorme, para finalizar eu vou deixar um rápido agradecimento ao amigo Sano o Insano. Valeu pelo suporte essa semana, irmão. E é isso. Link pro Pix fixo no primeiro comentário ou valeu ali nos 3 pontinhos debaixo do vídeo. E não perca os próximos vídeos que em breve Carecos vai mostrar a cara, hein? No mais, beijo nas crianças, fiquem com Deus e tchau!